Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Sempre digo isso, mas a verdade é que ao mesmo tempo que é um grande privilégio, um grande desafio trazer a palavra do Senhor. Mas graças a Deus, porque assim como foi dito na oração, não somos nós, mas o próprio Espírito Santo quem traz a palavra e traduz aos corações e que assim Ele o faça para que ela torne-se prática em nosso viver. Além disso, os irmãos já me ajudaram na pregação. Comentei com o Daniel que na sua oração ele falou o texto que eu vou pregar. E o cântico também, né, sobre a vinda de Cristo, nos lembra sobre isso. Nós vamos falar sobre o servo bom e fiel, baseados na parábola dos talentos, que está lá, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, versos 14 a 30. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, farei a leitura a partir do verso 14 até o verso 30. Prestemos atenção no que diz a palavra. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, ó servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola de Jesus Cristo, a forma com que ele utilizava para falar com o seu público, né, de uma forma figurada, de modo a qual eles pudessem entender. Para vocês saberem desse contexto aqui, Jesus já estava semanas antes de ser crucificado e já vinha pregando acerca da escatologia, que significa a sua segunda vinda. Então ele ainda por morrer e ressuscitar já estava dizendo como seria o final dos tempos e como seria a sua segunda vinda. E isso ele diz desde o capítulo 24 aqui de Mateus. Se você voltar um pouco comigo, ele vai estar falando sobre a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira e a parábola do servo bom e do mau. Por último, a parábola das 10 virgens, chegando aqui então a parábola dos 10 talentos. Eu queria, junto com vocês, ler somente quando ele fala sobre o princípio das dores. Mateus 24, a partir do verso 3, quando foi-lhe questionado
acerca do final dos tempos. Só voltar um pouquinho a sua Bíblia, em 24, a partir do 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E quando nós lemos esse texto, nós podemos nos lembrar daquele famoso caçador de fim dos tempos. Sempre tem aquela pessoa que está falando: você viu o chip, e a guerra na Ucrânia, e fome, e terremoto, e epidemia, e pandemia, e agora Jesus vem. Eu só queria informar para os irmãos que isso acontece desde aqueles dias. Todas estas coisas. Isso nunca mudou. Acontece que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que vai acontecer para tentar saber quando vai ser. Vou na igreja agora, porque acho que Jesus está voltando, é melhor ir agora. Quando, ao contrário, nós deveríamos nos preocupar como devemos agir até que ele volte. Né? Aqui no versículo 13 vai dizer que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Essa foi a fala da nossa irmã durante o louvor, que nós nos encontremos na vinda de Cristo, o servindo, o buscando, né? Falando sobre isso, ele explica um pouco mais sobre a grande tribulação e vem com essa sequência de parábolas, né? Trazendo muito em relação à necessidade de preparo e de vigilância, porque ele virá a qualquer hora. Então, um vigilante, né, que está lá 24 horas numa guarita, ele não sabe que hora o ladrão vem. É necessário que ele esteja acordado, atento, né, e pronto para, se precisar, defender o patrimônio ali. E aqui nós vamos ver, nessa parábola, exatamente uma continuação dessa explicação, do estado em que deve estar o servo bom e fiel, que é o que nós queremos aprender um pouco mais nesta noite, né? Essa parábola mostra que, além da salvação imerecida que nós temos, que Deus nos capacitou para o serviço da sua obra e mais, nos delegou responsabilidades do reino até que ele venha. Então eu não fui salvo para agora sentar e descansar e aguardar enquanto Jesus vem. Eu fui salvo para trabalhar no seu reino sobre algumas responsabilidades até a sua volta. O nome da parábola diz que é a parábola dos talentos. E às vezes a gente acha que é o talento, a capacidade, aquele dom que a gente tem, né? Mas não, aqui talento era uma unidade de medida. Tá? Para vocês terem uma ideia, um talento ele era uma peça, geralmente de prata, mas também existia de ouro, que pesava 35 quilos. Já imaginou 35 quilos de ouro ou de prata? Quanto será que dá? Pelas contas, dizem que equivale a 6.000 denários. Denário é uma moeda de um dia de trabalho. Então, 6.000 dias de trabalho, daí 20 anos. Dá para quase aposentar, né? Me arruma um talento desse aí que eu já aposento, né? Se a gente pudesse fazer uma tradução livre, assim, né? Uma diária de R$100, 20 anos, 35 quilos, seria R$600.000, um talento. Tá bom ou não tá? Por um que seja, né? Temos um que recebeu 600. Um que recebeu 2, 1.200.000, ficou melhor. E um que recebeu 5, 3 milhões. Mas a gente só queria trazer isso daqui para demonstrar o valor que tinha esse tal talento, né? E nós temos alguns personagens nessa parábola, ao todo são 4, né? O Senhor, que era o dono das terras e dos talentos, e os 3 servos, 2, né, bons e fiéis, conforme nós vemos no verso 21 e 23, e um último, mau e negligente, conforme nós vemos no verso 26.
E que lições que nós podemos tirar dessa parábola para a nossa vida, para que nós possamos ser servos bons e fiéis? Afinal, Deus não me deu esses 600 mil, esse talento, essa coisa aqui em dinheiro, como diz. Mas como eu disse, a parábola ela é comparativa, então nós vamos trazer a nossa realidade. E eu trouxe 3 breves lições que nós podemos tirar, 3 afirmações que o texto nos traz e que nós podemos levar para nossas vidas. A primeira delas que nós vamos ver é que Deus ele é justo e nos dá o talento conforme a nossa capacidade. Aqui nós vemos que o senhor dessa parábola, né, era um homem que possuía muitos bens, certo? Só nessa conta aí que ele distribuiu dá mais de 5 milhões, se a gente pudesse aqui trazer para o dinheiro de ouro. Se fosse de prata, se fosse de ouro eu nem sei fazer a conta. Tinha muitos bens e resolveu ir viajar e deixou com os servos dele. Porém, uma coisa que eu queria já alertar os irmãos é que a palavra servo aqui, ela está numa tradução mais light. O certo seria escravo, tá? Naquela época é que eu até acredito que, como a nossa tradução ela vem muito da Bíblia americana e nos Estados Unidos existiu uma certa mancha, e no Brasil também, com a questão da escravidão, né? Do que se fizeram com uma raça específica, mas naquela época, naquele contexto, era comum, de certa forma, ser escravo. Independente de cor, de raça, tudo isso existiam, né? E um escravo, a gente sabe, ele não tem bens. E o papel dele é cuidar dos bens do seu dono. E em troca, ele tem água, tem casa, né? Tem ali as coisas necessárias para a sua vida. Então, aqui nós temos 3 homens que eram escravos desse servo, que foram viajar e ficaram responsáveis não só por cuidar desses talentos, mas também de multiplicar esses talentos, né? Porque se a gente deixar o dinheiro parado embaixo do colchão, a inflação corrói, certo? As coisas aumentam de preço, o nosso dinheiro já não vale mais isso. O que isso tem ligação com o nosso Deus, que Ele é justo? Primeira coisa é que esse Senhor, Ele separou esses talentos, né? Ele tinha ali 8 talentos para dividir e deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro, conforme a capacidade que cada um tinha. Porque a gente já leu no texto que o que tinha 5 foi lá, fez mais 5, o que tinha 2 foi lá, fez mais 2. Provavelmente esse de 5 era um vendedor. Eu acho que ele era representante de laboratório, cara bom de propaganda, bom de papo, e conseguiu, né, multiplicar os bens desse senhor. E quem que é um senhor que a gente conhece que tenha tantos ou mais bens do que esse? O nosso Deus. Lá em Ageu, capítulo 2, verso 8, vai dizer que eu sou o dono da prata e do ouro, né? Então aqui nós estamos falando de um senhor que tinha um pouco de prata ou de ouro lá. Aqui nós estamos falando de um Deus que é dono de toda a terra. E até dos minérios que ainda nem descobriram, que deve valer mais que diamante, tudo isso foi Deus quem fez, só com o poder da sua palavra. E aqui, comparando com esse Senhor, nós vemos que o talento, tirando da questão do dinheiro, mas para nós, é tudo aquilo que Deus confia na nossa mão para nós aplicarmos em favor do seu reino. Então, assim como aqueles servos tinham que multiplicar o dinheiro do seu Senhor, nós temos que trabalhar com esse talento nos dado no reino de Deus. E ele distribui conforme o seu querer, de formas variadas, em lugares diferentes, em épocas diferentes. Nós temos exemplo de Abraão, teve uma missão. Moisés, outra missão. Davi, outra. Os apóstolos, ainda outra. Paulo, que foi depois, outra. Lutero, Calvino. Nós, todos servos do Senhor. Todos salvos. Qual que é a diferença? Conforme ele divide os seus talentos para a glória do seu nome. Todas essas funções e responsabilidades são igualmente importantes no reino de Deus. E assim acontece comigo e com você. Nós temos dons diferentes. Alguns pregam, outros oram, outros tocam, outros cantam, outros socorrem, outros hospedam. E nós vemos na Bíblia essa formas de Deus aplicar a sua vontade, os seus dons através dos seus servos, né? E todos esses dons são usados igualmente para a glória do Senhor. Só que às vezes a gente acha, mas o meu é mais simples, né? Igual esse aí, só ganhou um talento, por que só um talento para ele, né? Irmãos, um talento parece pouco, mas 600 mil já dá para fazer alguma coisa, né? Então quer dizer que esse comparativo que dá, eles usaram uma medida de algo tão valoroso para mostrar que por menor que você ache que é o seu talento, ele é importantíssimo e com ele dá para fazer muita coisa.
Deus não é só justo, mas também é generoso. Afinal, tudo o que Ele nos confia é muito mais do que nós conseguiríamos pelas nossas próprias forças. Porque ali está comparando um escravo. Qual a chance de um escravo chegar a 600 mil reais? Um trabalhador não chega. Ou seja, ali estava demonstrando que como que você vai dar a alguém que nem tem meios financeiros tanta importância assim? A mesma coisa Deus faz com nós. Nos dá coisas que nós não conseguimos imaginar. Que se fosse depender de nós mesmos, pelas nossas forças, nós não alcançaríamos. E mais, nós devemos lembrar que mesmo que nós achamos que temos algo, nada é nosso. Foi o Senhor quem nos deu. Tudo é dádiva dele. A sua vida, a sua casa, o seu filho, o seu marido, tudo isso foi Deus quem te deu. Se não for a sua misericórdia, a Bíblia diz que nós seríamos consumidos, porque sabemos que pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, esse texto claramente como mostra esse Senhor dividindo de forma justa, segundo a capacidade dos seus escravos, nós temos um nosso Deus justo e generoso, que nos dá essas dádivas, que nos concede esses talentos conforme as nossas capacidades. E a segunda coisa, se você avançar um pouco no texto, é o que esse Senhor queria do seu servo, o que Deus quer de nós. Deus quer que nós multipliquemos os talentos que Ele nos dá. Pode até parecer uma pregação de coach, né? Ah, vai lá, transforma o dinheiro, aplica, tal. Mas é para isso mesmo. Né? Os talentos e os dons servem para que realmente o reino avance, para que assim nós tenhamos os recursos nessa terra, né? Para que a igreja cresça. O servo deve ser fiel em desenvolver aquilo que lhe foi confiado. E mais, isso deve ser feito de forma urgente. Veja aqui no verso 16, vai dizer: o que recebera 5 talentos saiu quando? Imediatamente a negociar. Ele fala, hoje é domingo, está fechando, né? Amanhã eu vou. Quer saber, esse fim de mês geralmente ninguém negocia, vou esperar virar em agosto, o negócio vai ficar melhor e tal. Mas se o servo voltasse antes? Afinal, ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor volta. Esse Senhor com certeza também não disse para eles quando voltaria de viagem. Então eles saíram imediatamente porque sabiam que quando o Senhor voltasse eles deveriam prestar contas, né? E você sabe que se talvez nós soubéssemos quando Cristo voltaria, nós agiríamos diferente, de acordo com o tempo que tem restante? Afinal, quem não gosta de procrastinar, né? Deixar as coisas mais para frente. Brincando aqui, mas um ditado baiano: por que fazer hoje se dá para fazer amanhã? Né? E provavelmente agiríamos assim: ah, não, quer saber, essa coisa aí, buscar Deus, igreja, muita coisa. Quando eu tiver mais no final da vida, lá para uns 80, assim, aí eu vou talvez procurar, né? Você não sabe se Jesus vai voltar antes. Você não sabe nem se você vai chegar até os 80 anos, né? Então, essa urgência que demanda para que nós multipliquemos esse talento está clara. Afinal, a Bíblia aponta para a brevidade dos tempos. Acabamos de ler aqui um texto antes falando como que vai ser o fim. Falta alguma coisa para esse fim que a gente leu aqui? Guerra, humor de guerra, nação contra a nação, o amor diminuindo, pais matando os filhos matando os pais, temores, terremotos. Não falta nada. Jesus está às portas. Como disse, esse servo saiu imediatamente, do mesmo modo fez o que tinha 2 talentos. Ele não parou e assim falou, ele ganhou 5, é o preferido, então eu vou esperar um pouco, porque 2 é mais fácil também. Não, aqui diz que ele também saiu imediatamente, e isso faz com que nós possamos entender o tamanho da responsabilidade. Afinal, eles não tinham como pagar caso aquilo fosse perdido ou desvalorizasse, né, como aconteceu com quem enterrou. E assim também é com nós. Olha o tamanho da responsabilidade, afinal nós somos servos e escravos do Senhor. E aí tem gente que olha, escravo, que ruim. A verdade é que nós somos escravos. 2 opções, do pecado ou do Senhor. Não tem outra. Se você não viver de acordo com a vontade do Senhor, você vai viver de acordo com a vontade de quem? Do maligno, da nossa própria vontade. Se deixar, a gente faz do jeito que dá, do jeito que quer, quando der, como der. E como servos, escravos do Senhor, nós devemos agir com diligência e valorizar os bens do Senhor. Meus irmãos, a obra do Senhor não é brincadeira para a gente fazer de forma desleixada. E muitas vezes nós falhamos nisso, né? Fazer assim mesmo, já tá bom. Eles nem merecem. Como se a gente estivesse servindo o homem. Como se a gente estivesse servindo o próximo, a criança, o jovem, o adulto, o adolescente.
Não, nós estamos servindo acima de tudo o Senhor. Também ao próximo, mas assim também servimos ao Senhor. Já o verso 18 vai mostrar a atitude que o servo que recebeu somente um talento resolveu fazer. Qual foi? Enterrar. Ele falou assim, quer saber? Eu vou proteger. Né? Depois ele ainda explica o pensamento dele. Ele é muito severo, tá? Ele vai brigar comigo, eu vou enterrar aqui só para garantir. Meus irmãos, nós não fomos salvos da morte para a vida eterna. Nós não fomos livrados das trevas do inferno para o céu para esconder o nosso talento. Aquele talento que nos foi confiado pelo Senhor. Nós somos chamados para servir e para servir com zelo e com disposição. Amar a Deus e ao próximo sobre todas as coisas requer muito trabalho. Afinal, a fé sem obras é morta. Então se você diz, não, eu acredito em Deus, eu creio, é isso mesmo, tal. Pois é, e quais os frutos que essa árvore está dando? Se nenhum, é necessário revisar. Deus te deu nem que seja um talento, para que você cuide para quando ele volte. Não enterre seu talento, irmão. Não seja somente um ouvinte, mas seja também um praticante. É importante que nós nos livremos do que nos impede de agir. Sabe que às vezes a gente pensa assim, então é que eu estou em pecado, aí tem umas coisas acontecendo na minha vida, mas deixa passar essa situação. Eu estou desempregado também, agora não dá, eu vou lá na igreja, não vou conseguir dar uma oferta, aí não, também. Então não posso ajudar essa pessoa porque eu também estou com dificuldade. A gente sempre vai pensando em coisas que nos impedem de agir, e sempre a gente vai ter também uma desculpa, porque a gente é bom nisso. Ou às vezes a pessoa acha que é indigna, fala assim, eu não, né? Teve vários na Bíblia que falam, não sei nem falar, né? Pois é, você mesmo, vai lá. Deus chama assim. Ou às vezes deixar a preguiça mesmo, às vezes é só preguiça, que vai impedir de você participar com assiduidade. Afinal, nós não estamos falando de qualquer trabalho, nós estamos falando da obra do Senhor. Nós estamos falando de um Senhor muito mais rico do que esse daqui. Nós estamos falando do Senhor dono de toda a terra. Aquele que nós sabemos que nos livrou sem nós merecermos e nos salvou. Agora compete a nós trabalharmos para o seu reino. Então, meus irmãos, Deus quer que nós multipliquemos o seu talento, o Deus justo. E o último ponto que me faz refletir nessa mensagem é de que Deus cobrará pelo que nós fazemos com o nosso talento. E isso é mais grave, porque você pode ficar encostado aí, enterrado o seu talento. Não, eu vou só esperar melhorar, não sei se você vai aguardar por muito tempo, você não tem controle disso, mas o fato é que um dia, a Bíblia diz que todos estarão diante do Senhor. Haverá o dia do justo juízo, a separação entre os salvos e não salvos. A Bíblia diz também que haverá galardão no céu, então é necessário que nós nos mexemos, trabalhemos. A partir do verso 19, nós vamos observar essa prestação de contas. Leamos mais uma vez para refrescar. Depois de muito tempo, aqui não diz quanto, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui me faz refletir e lembrar quando a professora passava uma lição, e às vezes ela esquecia de cobrar, sabe? Aí os alunos falam, eu não fiz, é melhor deixar, nem cobrou, deixa para lá, né? Mas aí não dá, porque tem aquele aluno que fez e ele vai lembrar a professora, né? Aí a professora vai querer olhar a lição. E a hora que ela olhar vai ter a nota. Então aqui chegou. Quando chegou, imagina o desespero desse que enterrou olhando os outros. Né? O que tinha 5 foi para 10, o que tinha 2 foi para... E eu? Né? Você começa a se comparar. É inevitável. Aqui nós vamos ver como que eles são prestadas essas contas, né, de cada um. Eu fico imaginando o dia do juízo, que nós não podemos imaginar como vai ser, mas todos diante de Deus, né, sendo conta por conta, cada uma das coisas que nós temos feito, né? No caso desses 2 aqui que administraram bem, os versículos na sequência é a mesma coisa, sobre o que administrou 2 talentos, eles foram reconhecidos como o quê? Servos bons e fiéis. Gente, a palavra bom, para o nosso vocabulário aqui ocidental, ela é até ok, assim, né? Para a gente o melhor é excelente, né?
Mas, naquela época e naquele contexto, bom era um adjetivo muito importante. Afinal, quando é perguntar a Jesus quem é bom, né? Você vê que ele fala assim, olha, isso é uma coisa, é um elogio assim muito difícil para um servo, para um senhor, dar para um escravo, né? Imagina, naquela época, e ainda chama ele de fiel, né? Olha, você realmente fez um excelente trabalho. Aqui meio que ele ganha uma promoção, né? Apesar de ser escravo, ele fala assim, você foi fiel no muito, né? No pouco, sobre o muito, eu vou te colocar, porque eles foram capazes de multiplicar o que lhe fora posto por responsabilidade. E mais ainda, além de gerir esses recursos maiores, posteriormente, teve uma outra coisa que eles foram convidados aqui. Entra no gozo do teu Senhor. Geralmente, esses servos, senhores, quando voltavam de férias, tal, que davam aquela descansada, já faziam uma festa, né, para chamar a galera, ó, tô de volta, estamos aí negociando novamente. E o escravo só ouvia a música do lado de fora, ou se não estava trabalhando, né? Se estivesse na escala ia estar servindo, provavelmente. E aqui fala que eles vão participar da festa. Falou, ó, isso é bom mesmo, na próxima eu deixo mais com você. Seguinte, vem para a festa, vamos comemorar aqui, porque eu fiquei feliz com esse retorno que vocês trouxeram. Assim Deus também vai recompensar o servo bom, fiel, zeloso e disposto. Por mais valiosos que sejam os talentos que Ele nos concedeu nessa terra, nada se compara ao que Ele irá nos conceder na eternidade. Quando diz que nós somos fiel no pouco, o pouco é o dessa terra aqui. E o muito é aquilo que Ele vai nos colocar lá no céu. Afinal, não sei se você sabia, não fique triste, mas no céu haverá trabalho. E bastante, viu? Diz que a gente não vai cansar, né? Mas que não vai trabalhar não fala. Então lá nós estaremos, né? Não é, vou para o céu agora descansar, deitar, ouvir os anjos tocar harpa, ficar olhando o Senhor, as nuvenzinhas. Não é para isso. Né? O céu, o novo céu e a nova terra, haverá trabalho, assim como havia no paraíso, no Éden, né? Que representava o paraíso, mais prazeroso, né? Funcionando. Imagina tudo acontecendo, né? Porque aqui na vida acho que o que cansa é as intempéries, né? E trabalhar não, mas quando você pega o ônibus, está cheio, aí choveu, aí você esqueceu o guarda-chuva, aí passou o ônibus e te molhou na lateral, e começam as coisas a acontecer, e o chefe chato, o trabalho cansativo, e o salário é pouco, fica difícil, né? Mas no céu, o servo que trabalhar bastante aqui, ele não vai chegar no céu e descansar não. Chega lá, ele vai ter ainda mais trabalho, será recompensado com isso, né? Porque geriu bem o recurso do Senhor. Ou seja, o nosso esmero na obra nada mais é do que um reconhecimento de gratidão por tudo que o Senhor nos dá. Porque nós sabemos que não são essas coisas que nós fazemos que irá nos salvar. Mas nós sabemos que uma vez salvos, somos chamados para fazer isso. Então, né, não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. A fé que nós temos em Deus tem que gerar obras, senão ela é morta. A árvore, quando você planta ela e ela cresce, além de dar sombra, você pretende que ela dê outra coisa. Fruto, flor, para aquilo para qual ela foi feita. Se ela não fizer isso, para que serve? A Bíblia vai dizer que essa árvore que não dá fruto, o que acontece com ela? Cortada e jogada fora, no fogo. Vira carvão. Bom, para isso serve. Já nos versos 24 e 25, nós temos a prestação de conta com o servo infiel. Vamos ler esses dois versos. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o meu talento. Aqui tens o que é seu. Tem gente que lê esse texto aqui, olha e fala, nossa, só como Deus é poderoso, né? Ele consegue ceifar onde ele nem semeou, consegue espalhar o que ele nem ajuntou. Mas ao contrário, aqui esse servo estava acusando esse senhor dele de ser injusto. Como é que você quer colher o que você nem plantou? Você quer espalhar o que você nem junta? Sabe quando o pessoal reclama do chefe? Fala, só quer mandar, fazer que é bom nada. Claro que ele não estava dizendo desse jeito, que estava sendo uma prestação de contas. Na verdade, ele estava dando como desculpa, né? Olha, senhor, eu sei que o senhor é bem severo, assim, né? Chega aqui mandando, né? Espalhando tudo que a gente juntou aqui, ceifando o que a gente plantou e reclama ainda. Então, eu fiquei meio com medo, aí eu resolvi guardar aqui, entendeu? Foi isso aí que aconteceu.
Essa foi a desculpa esfarrapada que esse servo achou para dar para o seu senhor. E o pior é que com a gente não é diferente. Como nós somos bons de achar desculpa, de culpar o outro, de culpar a igreja, de culpar o pastor. Isso não começou agora, irmãos. Teve um casal, não sei se você conhece, desses tempos aí, Adão e Eva. Adão, quando pecou, Deus foi falar com ele: ei, Adão, o que aconteceu? Ele falou: essa mulher que o Senhor me deu aí, ó. O Senhor me deu essa mulher e ela fez eu pecar. Foi isso que aconteceu. Já colocou a culpa no outro. Desde então, essa história se repete, né? Até hoje. Nós usamos as mais variadas desculpas. É que para mim falta tempo, você não sabe como é lá em casa. Não, na verdade é que falta recurso mesmo, eu tô apertado faz um tempo, 30 anos. Mas isso aí dá muito trabalho, é cansativo, não vale a pena, depois a gente olha isso aí. Eu estou com um trabalho difícil lá, e tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar dos meus filhos, né? Eu também moro longe, não, e quando chove é complicado. E quando faz sol, nossa, aí não dá, né? Vento, e tanta coisa que acontece que para mim, né? E até quando que a gente vai esconder a verdadeira negligência para com o Senhor que nos salvou e nos confiou o seu talento? Afinal, essas coisas sempre vão acontecer. Se a gente for esperar ter a melhor das situações para a gente resolver servir, vamos fazer quando? Nunca. Se você for servir sopão no dia que tiver calor, não adianta. O mendigo precisa no dia que tiver frio para esquentar, né? Então, assim, se nós encontrarmos sempre algo que nos impede de avançar e de crescer e de servir ao próximo e ao Senhor, nós só estamos demonstrando essa nossa negligência, de que talvez aquele único talento que foi dado para a gente enterrou. E quando o Senhor voltar, a gente vai fazer o quê? Vai ter que dar uma desculpa, porque não teve jeito. Mas tem um problema, né? A gente já leu aqui que não vai ser bem assim. Esse servo é chamado de mau e negligente. E mais do que isso, se você ler lá no 30, vai falar que esse servo é o quê? Inútil. Olha, inútil, essa é uma palavra forte, né? Inútil é sem utilidade alguma. Aqui vai dizer no texto que ele teve o seu talento tirado, esse que ele enterrou lá, foi corrido pela inflação, e foi dado para quem? Para o bom administrador. Deu para aquele que tinha feito 10, falou: você vai lá e cuida, porque esse daqui não consegue não. E mais do que isso, a gente percebeu que, além dele ser chamado de tudo isso, ele perdeu o privilégio do quê? Do banquete, da festa. Você vê que ele não tem mais ingresso nenhum. Aliás, aqui vai dizer no 30 que é para lançai-o fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Este daqui, irmãos, é um exemplo claro do joio no meio do trigo. Você fala: peraí, ele não era servo, então trazendo aqui para a gente, ele não está na igreja, ele não é servo do Senhor, né? Mas a Bíblia vai dizer muitas vezes que existe joio no meio do trigo, que existem os falsos mestres, os falsos profetas e os falsos crentes. Nós sabemos, contudo, que uma vez concedida de forma graciosa a salvação, nós não a perdemos, que não é o que acontece aqui. A verdade é que provavelmente, assim como acontecem com muitos crentes, é que nunca fora salvo. Essa pessoa não foi convertida, ela foi convencida. Para esse momento aqui, conforme está a minha vida, já que está tudo ruim, se naquela igreja não melhorar também, pior não fica. E vai nessa, e vai empurrando, e vai achando, né? Tem cheiro de crente, né? Cara de crente. Mas não é. Por quê? Porque quem foi convertido, ganhou o seu talento, tem que trabalhar e tem que multiplicar, e para isso que foi chamado. Esses são os verdadeiros convertidos. A árvore boa produz bom fruto, já que não produz, é cortada e lançada fora. O servo inútil também foi lançado para fora, nas trevas. Isso nos alerta para o quanto de fato nós temos valorizado e multiplicado os talentos que Deus nos confiou. Então, irmãos, não fique achando que eu já fiz demais, deixa para o outro. Na minha época lá, na mocidade eu fazia aquela beleza, agora chega, né? Deixa para os mais novos. Não, você foi chamado para fazer isso sempre. E sabe o que é melhor? Porque quando a gente faz, quando a gente está à frente, a gente percebe o poder de Deus no agir das coisas. Porque nós sabemos que aquilo que nós planejamos é falho, é fraco. E as coisas acontecem quando é para Deus muito além do que nós planejamos. E muito melhor. E nós podemos perceber a sua boa mão agindo nas nossas vidas. Assim é, meus irmãos, com aqueles que abrem a sua casa para receber refugiados. Você acha que a pessoa tem condições de ficar recebendo assim, né? Você não sabe. Que aí um refugiado traz mais a família, que traz a família, que quando você vê, tem
milhares, missionários que vão para o campo pela fé, porque tem uma promessa que a igreja vai sustentá-lo, mas se der algum problema, a gente não sabe o que vai acontecer. Então nós vemos muitas pessoas agindo pela fé, exercendo o seu talento, sem esperar a situação melhor, sem esperar algo acontecer, agindo imediatamente, como fizeram esses servos aqui, multiplicando os seus talentos. O reino é agora, a urgência, não deixemos para amanhã. A minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações e que no dia do juízo final, tanto eu quanto você possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do meu reino. Amém.